Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e nesse vídeo aqui, que sim, eu tô gravando de óculos de propósito, falarei para vocês sobre a dúvida do nosso amigo Leonardo Maia sobre as pessoas míopes na Idade Média. E sim, nosso nobre amigo escolheu um tema bacana pra gente falar. Mesmo porque, com base apenas nesse tema que ele passou, conseguirei explicar muitos assuntos diferentes aqui para vocês. O primeiro deles é que, vamos dizer uma coisa, míopes não eram comuns na Idade Média. Ah, mas tem pessoas que têm tendência genética a ter miopia. Você mesmo tem, Docas, né? Pode falar. Sim, eu tenho. Minha família tem tendência genética a miopia. Meu pai é míope, meu avô é míope, meu bisavô era míope. Então sim, nós temos uma tendência genética a miopia na família. Porém, o que eu quero dizer com o míope não ser uma coisa comum na Idade Média? Uma coisa, mesmo um míope pode se tornar um hipermétrope, se por algum motivo a visão dele for forçada ao contrário. Se ele tiver que ficar enxergando muita coisa de longe com frequência e menos coisa de perto, ficar cheirando o livro menos e passar a observar muito mais as coisas de longe, existe uma tendência natural de que um míope possa se tornar um hipermétrope por algum motivo. Hoje é muito comum pessoas que fazem cirurgia para miopia se tornarem hipermétropes logo em seguida. Eu sei porque aconteceu com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe era míope, fez cirurgia para miopia, se tornou hipermétrope. Então, o que eu tô dizendo, na verdade, é que, em função de como as coisas eram na Idade Média, poucas pessoas ficarem se debruçando sobre livros por muito tempo e ser muito mais normal pessoas trabalharem no campo e terem que usar sua visão para ver coisas de longe e não de perto, acabava se tornando uma coisa muito mais comum os hipermétropes do que os míopes. Era muito mais comum aquele que não via de perto direito do que aquele que não via de longe direito na Idade Média. Em função dos trabalhos em ambiente aberto, trabalho no campo, pouca utilização da visão para coisas muito próximas. Então, essa é a primeira realidade que podemos retratar em nosso vídeo aqui, pois era muito mais normal problemas de não conseguir ver de perto do que de não conseguir ver de longe na Idade Média. E assim, nesse caso, as pessoas que tinham esse problema muitas vezes nem se importavam com o fato de não verem bem de perto. Então, o que acontecia é que esses normalmente nem se importavam com tratamentos ou acessórios ou utensílios para facilitar a visão. Eles não tinham nem muito que se preocupar com esse detalhe, né? Porém, é lógico que haviam os míopes, porque haviam aqueles que se dedicavam à leitura, à escrita e às minuciosidades da vida. Então, haviam míopes, sim, no período, embora estes fossem uma minoria. Basta pensar nas pessoas que eram alfabetizadas e nas que não eram, e mesmo nas que eram, das que realmente utilizavam muito da alfabetização deles e as que não utilizavam tanto assim. Então o que podemos dizer é que eles eram uma minoria, mas eles existiam. E novamente, não é porque eles existiam que eles se incomodavam em ter este problema. É uma coisa muito importante ressaltar isso, porque, por exemplo, um monge copista que passa a vida sendo um monge copista provavelmente não vai se importar muito com a perda da visão de longe, uma vez que ele vai passar a vida dele toda enfurnado num monastério copiando livros. Então devemos levar em consideração esse detalhe também, né? Uma vez que aqueles que eram designados a essas minuciosidades da vida, da escrita e de coisas que exigiam a visão de perto, muitas vezes não tinham a necessidade da visão de longe, então nem se incomodavam com o problema. E assim, lógico que existiam aqueles que se incomodavam também, apesar da maioria desses daí provavelmente não se incomodar. E aí que nós vamos aos utensílios e técnicas de correção da visão. Porque sim, essas coisas já existiam na Idade Média. Já existiam lentes convergentes e divergentes na época. Lógico, o conhecimento sobre elas ainda era uma coisa muito crua. Então, provavelmente, eles ainda estavam engatinhando quanto a como montar um óculos eficiente ou como montar um conjunto de lentes que facilitasse bem a visão e a manter-se focada e todo o resto. Eles ainda estavam engatinhando nesse sentido. Porém, lógico que as lentes convergentes e divergentes do período já existiam. Muitas vezes não eram em formas de óculos, mas de telescópios rudimentares ou de meras lentes avulsas, ao estilo de uma lupa mesmo. Mas sim, já existiam. E já existiam óculos no período também, embora óculos muito rudimentares que não garantiam necessariamente uma boa visão a quem utilizasse. Poderia facilitar pessoas que tinham certas dificuldades, mas perto da maravilha que nós temos hoje, que nem o meu aqui, que me faz enxergar perfeitamente se a câmera está no foco ou não, por exemplo, a coisa era muito rudimentar. E sim, essas coisas já existiam no período, mas nem de longe era a mesma tecnologia de hoje. Assim como já existia no período cirurgia
cirurgias ópticas, embora muito proveniente do mundo islâmico e não do mundo cristão, as quais poderiam chegar ao mundo cristão a partir de médicos judeus no período, elas já existiam. Já existia cirurgia contra a catarata na Idade Média. Basta lembrar daquele filme lá, o Fisiologista, em que ele consegue pagar para seu mestre uma cirurgia contra a catarata. Então sim, já existiam cirurgias ópticas na época, embora, lógico, eram muito rudimentares e poderiam muito bem causar mais danos do que as de hoje, né? Então, acho que eu falei bastante aqui sobre a realidade das pessoas que tinham problemas de visão durante a Idade Média. Espero ter deixado claro, principalmente a primeira parte lá muitos deles não tinham nem sequer a necessidade de tentar corrigir seus problemas, uma vez que eles estavam tão adaptados a eles, que para eles já era a natureza, já era a realidade e nem se importavam com isso. E quando eu falo dessa primeira parte, não é válida só para a Idade Média, mas para os períodos anteriores a ela também. É muito importante ressaltar. Mas enfim, espero que tenham gostado, espero que tenha respondido às dúvidas de vocês. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito, por favor, se inscreve. Ajuda bastante a gente aqui do canal. Obrigado e até a próxima.